E o Chelsea virou favorito na contratação de Estevão William, o famoso Messinho do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre o Corinthians. Igor Coronado está se tornando um enorme problema e extremamente caro. Bora te atualizar no São Paulo sobre os percentuais, quanto o tricolor tem dos direitos econômicos de cada um dos titulares de Luiz Ubeldia. Para completar informações do Flamengo, você sabia que o Jorge Jesus não crava permanência na Arábia Saudita? Será que ele está cavando para voltar para o Fla? Te comparam ainda sobre as cifras dos principais itens dos balanços de Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, a grande fase de Eduardo Vargas e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, se puderem comentar sobre os assuntos, a gente fica super contente, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do depósito. Tô indo bem pra caramba em apostas nos últimos dias, acertando tudo. Nesse sábado, então, foi espetacular. Nesse domingo, quero apostar na vitória do São Paulo contra o Vitória, na vitória do Botafogo contra o Bahia, no triunfo do Atlético Paranaense contra o Vasco e na vitória do Palmeiras contra o Cuiabá. E você, manja de futebol, gosta de dar seus pitacos? Vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Para participar é simples, vou deixar link no comentário fixo, você vai clicar, se cadastrar. Depositou, 100% dessa grana volta em bônus para você. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Real Madrid, mais novo campeão espanhol nesse sábado com a vitória por 3-0 contra o Cádiz, associada à derrota do Barcelona pro Girona por 4-2. O Real Madrid se sagrou campeão espanhol pela 36ª vez, é o maior campeão do país. Barcelona aparece em segundo com 27 títulos, o Atlético de Madrid tem 11 taças, Atlético Bilbao com 8, Valência com 6, Real Sociedad com 2, La Coruña, Sevilla e Betis com um título cada são os outros campeões espanhóis. Bora contar uma informação sobre Mbappé, que ele tá indo pro Real Madrid, todo mundo já sabe, certo? Nas últimas horas surgiu lá na Espanha informação sobre os valores acertados entre o Mbappé e o Real Madrid. 25 milhões de euros fixos por temporada de salário, além de bônus, para completar um prêmio pela assinatura do contrato de 125 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Mbappé está saindo do PSG livre. Quero contar também que a minha portuguesa apresentou o balanço financeiro de 2023 e os números não são dos melhores. Prejuízo de 33 milhões de reais na temporada passada. Para completar, o Whindersson Nunes, comediante, dono de um canal aqui no YouTube, propôs ao Vasco, pelas redes sociais, a realização de um show em São Januário. Ele só pediu que o Vasco liberasse o estádio, o Vasco concordou. Toda a renda desse show será revertida para assistência das pessoas que passam por enormes dificuldades por conta das chuvas que caem no Rio Grande do Sul. A situação é alarmante. Se você puder fazer a sua parte e ajudar, faça com carinho. Bora falar agora sobre a 777. Quando a gente acha que a dona da SAF do Vasco não pode se meter em mais confusão, sempre aparece uma novidade. Uma reportagem da Bloomberg, um dos meios de comunicação mais importantes do mundo, afirma que a 777 foi acusada de fraude por pegar 350 milhões de dólares ou 1 bilhão e 700 milhões de reais, dando como garantias fundos que não lhe pertencem ou não existem. Só para vocês entenderem a gravidade do tema. Além de Hall, a empresa inglesa responsável por disponibilizar esse empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais já acionou a 777 na justiça americana pedindo a devolução desse dinheiro de forma imediata. Só para lembrar para o torcedor vascaíno, a 777 precisa aportar até 30 de setembro desse ano 270 milhões de reais para não perder a SAF do Vasco. Só para completar, a mesma 777 que recentemente foi rejeitada pela Premier League, a compra com o Everton foi desfeita. Empresa que também está tentando vender um dos seus clubes lá na Bélgica, situação catastrófica. Para completar, quero contar que o Atlético Paranaense notificou o Vasco pelo atraso no pagamento do empréstimo do Hugo Moura, com um detalhe importante. Agora o Vasco já tem a obrigação de comprá-lo, porque estava previsto no empréstimo que se ele fosse relacionado para 4 partidas, o Vasco teria essa obrigação de compra, 2 milhões de euros, o valor final da operação. E aí a saideira sobre a 777. Empresa que ainda deve para, por exemplo, Alexandre Matos.
recentemente demitido. Ramon Dias vai virar um processo na justiça e pode custar ao Vasco e a 777 cerca de 30 milhões de reais. Quero falar agora sobre Eduardo Vargas. O chileno resolveu despertar. Ele saiu do banco para garantir um empate em 2-2 do Atlético Mineiro contra o Fluminense em Cariacica. Flu vencia por 2-0, com 9 segundos em campo. Na primeira vez que tocou na bola, o Vargas diminuiu. E 5 minutos depois, o chileno fez o 2-2. Queria só destacar um pouquinho da mudança na realidade do Vargas. 63 dias atrás, você vai lembrar, ele chega a ser afastado de um jogo do Atlético para que pudesse terminar uma negociação com o Fortaleza. Foi o Vargas quem decidiu não ir para o Fortaleza e acabou permanecendo. E a troca no comando técnico do Galo foi muito boa para o atleta. O chileno tem 3 gols no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro da competição e tem vivido momentos bem legais. Na temporada são 3 gols em 10 jogos, os mesmos 3 gols da temporada passada inteira, quando ele esteve em campo em 31 vezes. Só queria fazer uma observação importante: o contrato do Vargas com o Atlético se encerra em 31 de dezembro. E eu não renovaria o contrato do Vargas, porque me parece que ele é aquele tipo leão de treino, ou leão de contrato. Quando vai se aproximando do fim do contrato, ele começa a jogar bola e aí causa a impressão de que vai dar tudo certo. E eu até toparia renovar o contrato com o Vargas se ele aceitasse um valor bem baixo de salário e o restante atrelado à produtividade. Só para arrematar sobre essa história, Eduardo Vargas, com os 2 gols anotados nesse sábado, se tornou o 3º maior artilheiro estrangeiro da história do Atlético. O Prato é o primeiro colocado com 42 gols, o Casares é o segundo com 41, Eduardo Vargas aparece no 3º lugar. Quero falar agora sobre Jorge Jesus, que começou a dar pistas de que pode deixar o Al Hilal. Já teve muito torcedor do Flamengo se animando. Só para contextualizar, JJ já foi campeão da Supertaça na Arábia Saudita com o Al Hilal, vitória por 4-1 contra o Al Ittihad. É finalista da Copa do Rei e está 9 pontos à frente do segundo colocado, o Al Nassr, no Campeonato Saudita, com um jogo a menos do que o concorrente. Restam 15 pontos em disputa, é questão de tempo para que o Al Hilal fature também o Campeonato Nacional. A temporada só não foi perfeita por causa da eliminação na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia para o time de Hernan Crespo. Senão, dá para dizer que o trabalho do Jorge Jesus seria super bem avaliado. Pois bem, o contrato está se encerrando e foram perguntar para o Jorge Jesus se a certeza é que ele fica lá. Abre aspas. Meu contrato expira no final da temporada, no fim de junho, e não sei qual será o meu destino. Mas, atualmente, meu foco está em conquistar títulos. Não estou pensando no meu contrato, e sim no campeonato, fecha aspas. Você, torcedor do Flamengo, diante da instabilidade, da falta de futebol do ótimo time do Flamengo sob o comando do Tite, toparia essa troca? Só para lembrar que nesse sábado o Flamengo empatou em 1-1 com o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista e reclamou bastante depois da partida. Bruno Henrique, o Bruno Spindel e até o Marcos Braz foram a público para externar a preocupação com os rumos do campeonato. O Marcos Braz chegou a dizer, abre aspas, quero saber se é quem grita mais que vai levar. Se for assim, vamos começar a ir para o outro caminho nessa relação nossa do dia a dia com a CBF, fecha aspas. O Flamengo deixou bem claro que o Botafogo, através do Textor, fez uma série de acusações, nenhuma delas provadas, e a partir daí passou a ter benefícios em campo, enquanto o Flamengo passou a ser prejudicado. Você concorda com essa avaliação? Tá certo? Usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre os percentuais a que tem direito o São Paulo em relação a atletas do seu elenco. Quero contar para vocês, em caso de proposta, negociação, quanto o São Paulo fica em relação a uma venda futura de cada um desses jogadores. Importante lembrar que esses números estão divulgados no balanço oficial do São Paulo de 2023, ou seja, os novos reforços contratados para essa temporada não fazem parte dessa lista. Também queria chamar atenção para a ausência do William Gomes, um dos meninos da base de maior potencial. Ele não fez parte dessa relação de percentuais que o São Paulo divulgou. Já Michel Araújo não está nessa lista porque pertence ao Fluminense e está emprestado, beleza? Bom, quero começar falando sobre os atletas com 100% dos direitos presos ao São Paulo: Alisson, Galopo, Rames Rodrigues, Rafinha, Rafael e Wellington, lateral esquerdo. 90%, Moreira. 85%, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Patrick Lanza. 80%, Alan Franco, Arboleda, Diego Costa e Wellington Rato. Começa a ficar um pouquinho menor a partir de agora, 70% para Caleri, Lucas Moura e Jandrei. O Juan, atleta da base, tem só 60% dos direitos presos ao São Paulo. Com 50%, Luciano, Igor Vinícius e Bali
E Bali é um volante senegalês que aos pouquinhos vem ganhando espaço no time principal do tricolor. Beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre as receitas dos grandes times do Rio. Todos os clubes de futebol do Brasil já foram obrigados a divulgar seus balanços financeiros referentes ao ano passado, certo? Que o Flamengo fatura mais do que os rivais, isso é público e notório. Mas é legal a gente destrinchar essas receitas para vocês entenderem o porquê dessa diferença toda. Quer ver? Bora falar sobre vendas de atletas. Me refiro apenas ao ano passado. O Flamengo faturou 303 milhões de reais com vendas de atletas em 2023. O Vasco vendeu 125 milhões de reais, quase um terço. O Botafogo fez menos ainda, 83 milhões de reais, e o Fluminense 16 milhões de reais. Isso é bem verdade que também o Mário Bittencourt teve ofertas boas para fazer negócios, mas preferiu segurar esses atletas por causa da chance, da busca e da conquista do título da Libertadores. Sócios torcedores, números absolutos. O Flamengo faturou 90 milhões de reais com o seu programa de sócios torcedores. O Fluminense apareceu em segundo com 57 milhões de reais. O Vasco, que em outros tempos já foi o líder no número de sócios torcedores no país, fechou a temporada passada com apenas 32 milhões de reais de sócio torcedor, um terço na comparação com o Fla. O Botafogo fez menos ainda, 28 milhões de reais de receita com o seu sócio torcedor. Direitos de transmissão de TV. Nada é tão distante do que nesse item. O Flamengo faturou com direitos de transmissão de TV 423 milhões de reais. Se a gente somar o Vasco, o Botafogo e o Fluminense, não se chega a esse valor. O Vasco faturou 97 milhões de reais, o Botafogo 93 milhões de reais e o Fluminense 89 milhões de reais. Então dá para dizer sim que a TV teve um papel absolutamente decisivo para o faturamento superior a 1 bilhão de reais a que teve direito o Flamengo, em detrimento dos rivais. Para completar a bilheteria, mais uma vez o Flamengo na frente, 123 milhões de bilheteria para o Flamengo, 39 milhões de bilheteria para o Fluminense, 26 milhões para o Vasco e 22 milhões de reais para o Botafogo. Quero falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Estevão Willian, notícia que também interessa ao cruzeirense. Contei para vocês alguns dias atrás que havia uma disputa grande entre 3 clubes ingleses pelo Messinho. Vocês lembram, né? Pois bem, dá para dizer que já há um favorito. Esse time é o Chelsea, aquele que está disposto a pagar acima dos 60 milhões de euros previstos na multa rescisória. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, qual a lógica de pagar mais do que a multa rescisória? É que nem o Chelsea, nem seus 2 rivais ingleses querem bancar os 60 milhões de euros fixos para que o negócio saia. A ideia é pagar uma parte boa em valor fixo e o restante em bônus. E para tentar convencer o Palmeiras a fazer o negócio, o Chelsea já ofereceu 40 milhões de euros fixos e 25 milhões de euros em bônus. 40 milhões de euros hoje equivalem a 218 milhões de reais. Os 25 milhões em bônus equivalem a 136 milhões de reais. Ou seja, a operação total pode chegar a incríveis 355 milhões de reais. Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos, o Estevão é dono de outros 30%. Por que eu citei o Cruzeiro agora há pouco? A Raposa foi o clube responsável por boa parte da criação do Estevão Willian, do Messinho. Só que por conta de todos os problemas financeiros que o Cruzeiro enfrentava, o atleta, o menino, na época trocou o Cruzeiro pelo Palmeiras no Sub-15. E na oportunidade, até por conta de uma política de boa vizinhança, o Palmeiras ainda sugeriu ao Cruzeiro que ficasse com 20% do valor de uma venda futura. O presidente na época, Sérgio dos Santos Rodrigues, entendia que estava sendo roubado pelo Palmeiras e decidiu não aceitar nenhum percentual para brigar na justiça. O tempo passou, a justiça não deu nada para o Cruzeiro e a Raposa ainda perdeu esses 20%. Digamos que esses 355 milhões de reais se tornem o valor do negócio. Dá para dizer que o Cruzeiro perdeu mais ou menos 70 milhões de reais. E vai ficar com apenas 0,34% do valor total do negócio como um mecanismo de solidariedade, uma pechincha perto da chance de faturar um caminhão de dinheiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Igor Coronado, fase tenebrosa. Reforço mais impactante do Corinthians, dono de vencimentos que custam ao Timão 2 milhões de reais por mês. 1.700.000 de salário, direito de imagem e luvas por atleta, outros 300 mil de comissão por mês ao empresário, Rafael Brandino. Pois bem, esse atleta que custa 2 milhões de reais mensais ao Timão foi anunciado em 20 de fevereiro.
75 dias de Parque São Jorge e apenas 5 partidas disputadas. Uma única assistência, nenhum gol. Dos 5 jogos, 2 como titular e 3 como reserva. Ele completou nesse sábado, no empate de 0-0 com o Fortaleza, na Neoquímica Arena, o 4º jogo seguido sem nem sequer ser relacionado. Tem agora um problema no quadril, já teve problema muscular, enfim, uma série de dificuldades. Corinthians, desde que o contratou, disputou 14 partidas. Ele esteve em campo em apenas 5, totalizando ou somando, como queiram, 184 minutos, o que equivale a mais ou menos 2 jogos. 2 jogos inteiros de 14 que o Corinthians disputou na temporada. A julgar pelo enorme problema que o departamento médico do Corinthians tem demonstrado, por exemplo, não conseguiu até agora recuperar o Palácios, que se contundiu lá atrás, depois do primeiro jogo. Dá para entender que esse investimento altíssimo no Igor Coronado corre o risco de se tornar um dos piores negócios da história recente do Timão. E olha que de negócios recentes ruins, o Corinthians tem vários, como Alexandre Pato, como Luan, entre outros. Só para completar, o Timão ficou no 0-0 com o Fortaleza, jogo em que o Corinthians foi melhor do que o adversário durante a maior parte do jogo. João Ricardo fez grandes defesas. Com o resultado, o Corinthians chegou ao 12º lugar no Campeonato Brasileiro. São 5 pontos conquistados em 5 jogos. Início bem aquém de um time que foi o terceiro que mais investiu em reforços e dono da terceira maior folha salarial do país. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos mais à noite, tem a tradicional live. Abraço, tchau!